coisa boa! Já chegou a hora do nosso encontro diário. Gente, o mundo do empreendedorismo é vasto. São tantas oportunidades para as pessoas fazerem o que tem vontade, sabe? Realizar seu sonho e fazer com que algum produto incrível que a sociedade está precisando entre no mercado. Ou seja, várias coisas incríveis. Então, espero que você esteja gostando, porque eu amei. Já estamos no ar. Se tem uma coisa importante nessa vida é saber se comunicar, né? Quando você está então numa equipe, é muito importante você dizer o que você precisa. Você dá o feedback, a outra pessoa não pode adivinhar o que está rolando, né? Então, para falar dessa estratégia fundamental que é o feedback, você vai ver agora uma reportagem incrível com a Carol Portilho. Olá, empreendedores, ligadinho aí no canal Empreender, aqui é a Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal e comunicação e hoje eu venho falar sobre feedback. E você que está aí, você sabe dar um feedback assertivo? Você sabe a importância desse processo tão comum hoje nas empresas, mas o quanto impacta diretamente no engajamento da sua equipe? Então hoje eu vou dar algumas dicas como você pode planejar, criar, fazer um processo de feedback onde haja ali resultados positivos. Como você pode fazer esse processo e como deve ser a sua comunicação. Antes de mais nada, vamos entender aí que para qualquer feedback nós precisamos criar estratégias. A gente precisa estudar. Quando você for conversar com alguém, chamou um colaborador seu para ter uma conversa, observa essa pessoa. Observa, inclusive, o jeito dela se comunicar e cria ali um planejamento de como vai ser esse feedback. Feedback tem que ter planejamento. Você não pode fazer um processo desse de qualquer forma nos corredores da empresa. Tem que existir um processo porque ele, se bem feito, isso pode gerar grandes resultados. Mas a questão é, você sabe quem está à sua frente? Você conhece a sua equipe? Porque uma das regras hoje na comunicação é você observar e acompanhar. Isso significa que você deve observar a forma como a pessoa se comunica e tentar se adaptar, ser flexível na sua comunicação para conseguir encantar, conectar mais com essa pessoa. Então, um exemplo, se você for conversar com um colaborador que a energia dele é mais alta, ele é mais informal e etc., você vai pegar e vai entrar um pouquinho mais no processo de comunicação dele, ver como ele se comunica e, lógico, você não vai sair ali da sua base de comunicação, mas você vai se adaptar. Se é um funcionário mais formal, com energia mais baixa, você também vai fazer esse movimento. Então, observa e acompanha a pessoa na hora desse processo de feedback. E não se esqueça que é importante também você quebrar o gelo ali e ouvir o colaborador. Isso é muito importante, até porque é um grande momento de você e a sua empresa receber um feedback. Eu costumo dizer que feedback é o café da manhã do super-herói, então escute quem está à sua frente. E uma dica para você fazer isso, para a pessoa até se sentir melhor, quebrar o gelo e estar ali de verdade com você, é nesse momento você fazer um gesto sim com a cabeça. Isso eu ensino para todo mundo, na venda, negociação, numa comunicação de uma forma geral. É sempre bacana quando você vai fazendo um gesto sim enquanto o outro fala. Você faz um pouco. Tá vendo que é uma sutileza? Esse gesto não significa que eu estou concordando com você, significa que neste momento a sua atenção, a minha atenção é toda para você. Pode falar que eu estou prestando atenção. Esse gesto ele conecta, a pessoa vai se sentir ouvida. Isso é um gesto que você pode utilizar. Outra coisa, deixar o seu corpo um pouco mais para frente na hora desse processo da comunicação. Não chega e joga seu corpo atrás, deixa ele um pouquinho mais para frente. E a outra dica que eu te dou é você evitar ao máximo barreiras. O que significa barreira? Uma mesa às vezes pode ser uma barreira. Se você for passar por esse processo sentado numa mesa, evite de ter informações entre você e a outra pessoa, como um notebook aberto, caneca, muito papel, muito documento, aquele monte de informação. Isso tudo são ruídos que podem sim impactar negativamente no seu processo de feedback como líder. Portanto, evite essa barreira. Se possível, chame a pessoa numa cadeira, se a mesa for aqui redonda, você senta do lado, conversa diretamente com a pessoa, porque até a mesa mesmo pode ser uma barreira para você. Espero ter te ajudado aí, sei que no dia a dia não é fácil engajar pessoas e a gente sabe que o processo de feedback pode sim ajudar muito, mas também, se feito da forma errada,
pode prejudicar. E a comunicação, lógico, está lá no processo de feedback, então com essas dicas você vai conseguir ser mais assertivo. Espero que tenha gostado e se liga aí que sempre vai ter dicas de comunicação para você, empreendedor. Valeu! Dicas incríveis, dicas para a vida, gente. Atenção, realmente olhar para o outro e estar de verdade ali presente com ele, ouvir o outro e expressar o que você está sentindo. Muito bom, gostei das dicas. E agora a gente vai dar uma viajadinha pelo mundo. É isso mesmo, vamos falar de gastronomia mundial. Não, na verdade a gente vai dar uma viajada sem sair do lugar. Olha que história incrível. Esse cara tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Ele queria muito fazer uma experiência fora do Brasil. Aí ele foi, passou um tempo e, como não é bobo nem nada, falou: quando eu voltar para o Brasil, eu já sei como que eu vou empreender. Eu vou fazer uns bolinhos incríveis que chama Cinnamon Rolls. Quem conhece Cinnamon Rolls? Gente, é aquele pão doce de canela, sabe? Massa de brioche. Tem uma cobertura glaciada em cima, é uma delícia, é uma coisa muito típica dos Estados Unidos, que no Brasil é difícil de encontrar, mas quando ele lançou fez muito sucesso. Você vai saber agora dessa reportagem com a Camila Xavier. Sonho americano que se transformou em realidade aqui no Brasil. Sonho não. Cinnamon Rolls, aqueles pães doces de canela em formato de espiral, com massa de brioche e cobertura glaciada. É de dar água na boca. Luiz Henrique morou 4 meses nos Estados Unidos com os tios, mas com a chegada da pandemia e a alta do dólar, ele teve que voltar para o Brasil. E o sonho de morar no exterior foi interrompido. Para passar o tempo aqui, ele produzia quitutes que aprendeu lá fora. Foi então que começou a empreender com Cinnamon Rolls. Mas os dotes culinários e a visão empreendedora vêm desde criança, quando fazia waffles para vender na escola. Quando eu tinha uns 10 anos, foi a primeira vez que eu tive esse contato com empreendedorismo. Eu comecei a vender waffles na escola, eu acordava bem cedinho com meu pai e a gente fazia os waffles, colocava nos pratinhos, a gente fazia com cobertura de Nutella, leite ninho, e levava para a escola e os meus amigos e os alunos lá da escola compravam. E pense num pãozinho trabalhoso de fazer. Os Cinnamon Rolls levam em média 5 horas para ficarem prontos. Aqui a produção é quase diária, de terça a sábado, no período da manhã ou à noite, porque à tarde o Luiz estuda. A quantidade vai depender das feiras e eventos que participam na capital federal, mas em média são produzidos de 100 a 120 Cinnamon Rolls. E ele não está sozinho. Os pais sempre ajudam na produção. Meu pai, desde o início, começou me ajudando com as entregas e ele também me ajuda sovando a massa. A minha mãe também nas coberturas, na parte do financeiro. Então a empresa é bem familiar. Foram 4 meses de teste para chegar à receita perfeita. O João Henrique ajuda o filho, mas o controle de qualidade é feito pelo olhar criterioso do Luiz Henrique, que não deixa passar nenhum defeito. Ele é MEI. Com a venda dos Cinnamon Rolls, a família tira por mês uma média de R$6.000. Com o sucesso do negócio, logo eles terão que migrar para a microempresa. Mas olha, os Cinnamon Rolls não são apenas bonitos de se ver, são também deliciosos. E para se diferenciar no mercado, o jovem empreendedor de apenas 16 anos usou a criatividade para criar coberturas diferentes das tradicionais, que só costumam ter canela em pó e cream cheese. Os sabores salgados são uma novidade e uma adaptação brasileira. Luiz Henrique também cria sabores sazonais e aproveita as datas comemorativas para vender mais. Hoje ele produz mais de 12 sabores doces e 3 salgados. Eu vou criando esses sabores temáticos. Por exemplo, na festa junina a gente faz de churros, pé de moleque, paçoca. Agora nessa época de Halloween, igual lá nos Estados Unidos, eles usam muito um tempero que chama pumpkin spice e abóbora também, muitas bebidas. E aí a gente criou um cinnamon roll com esse tempero e com abóbora, que
que a gente vai ter agora nessa época. Também no Dia das Crianças, com chocolate, M&M. Nos eventos, o Luiz Henrique tem a oportunidade de incentivar o público infantil a também produzir essas delícias e a ter visão empreendedora desde pequenino. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu acho muito importante que as crianças e essa futura geração aprendam mais sobre empreendedorismo, que a escola também fale mais sobre isso. O desejo de voltar aos Estados Unidos permanece. Mas antes, o jovem empreendedor pensa em abrir uma loja física aqui em Brasília e só depois expandir a marca e os Cinnamon Rolls Made in Brasil para os territórios americanos. Eu penso em voltar, porque é uma coisa que eu sei que um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Mas é uma coisa mais pra frente, porque eu quero abrir primeiro uma loja aqui e tem esses planos de abrir loja lá. Então eu sei que um dia eu vou morar lá, mas é um plano mais futuro. Sacou por que o programa chama Amei? Porque é assim, gente, é muito lindo. O garoto tem 16 anos e já é MEI. E já tá lá fazendo grana pra família toda, envolveu todo mundo. Esse que é o nosso DNA, é a galera mandando ver desde cedo. E no próximo bloco você vai ver também mais um jovem. Agora estamos cheios de jovens aqui no Amei. Ele faz uma dobradinha importantíssima, que é entre a imprensa e os artistas. Vocês vão gostar muito de conhecer o Gui. Já tô toda íntima, né? Vocês vão ver como que ele faz para fazer com que artistas que estão ainda começando, da cena independente, de repente, entrem no cenário nacional. O mundo artístico é muito encantador, né? As pessoas ficam assim, achando que é mágica. Só que não tem mágica, gente. Tem muito trabalho, tem que ter um plano muito bem elaborado. E quando o assunto é relação entre imprensa e artista, nossa, tem que ter estratégia e tem que ser muito bem seguida a estratégia. E você tem que ter sempre uma boa assessoria de imprensa. A gente está aqui com um cara que faz exatamente isso. O Guilherme é um especialista nesse tema. Muito bem-vindo, Guilherme. Feliz de ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Vamos começar por que você escolheu música? De onde veio essa escolha? Eu acho que música sempre esteve ligada na minha vida. Desde sempre, sempre estive ligado de alguma forma com a música e desde que comecei a trabalhar com jornalismo, essa vontade aumentou. E daí surgiu a ideia de abrir assessoria para a gente se inserir mais nesse mercado e ajudar os artistas independentes. Eu já tive o sonho, né, também de estar nesse mundo, mas a vida me levou para o jornalismo e acabou que fui apresentado à assessoria de imprensa e daí surgiu. E você está nesse mundo. Exato. Tem muitas formas de entrar no mundo artístico e todas Exato. elas são importantes, né? Mas fala para mim um pouquinho das dificuldades. Porque, eu falei, né, é uma mágica, todo mundo quer ser artista, todo mundo quer entrar no mundo artístico, mas por que precisa ter alguém ajudando? Porque quais são as dificuldades ali na real? A gente enxerga hoje, né, atuando nesse mercado, que o mercado da música está muito já bem desenvolvido. E esse trabalho da assessoria de imprensa vem como um complemento ao trabalho do artista, vem como uma maneira de trazer visibilidade e essa credibilidade para o trabalho dele. Então, hoje é muito importante para o artista, igual você falou, é muito trabalho. Então, o artista ele não consegue mais hoje apenas lançar uma música, subir numa plataforma e o sucesso vai vir. Hoje ele precisa pensar num staff, ele precisa pensar em pessoas que vão agregar a carreira dele. A assessoria de imprensa é uma delas, mas também vem outros serviços que complementam, como social media, outras áreas da comunicação, uma boa distribuidora, um selo. Vocês então, fazem isso também? Vocês trabalham também com a social media? Exato. Hoje, até já adiantando, a social media vai ser um próximo serviço que a gente vai anunciar em breve. Já estão ampliando. Então quer dizer que tá indo bem. Não, graças a Deus. Mas a questão é que hoje a gente está caminhando para esse lado e vai passar a ser não só mais uma assessoria de imprensa, mas uma agência de comunicação completa, pensando ali a carreira do artista de forma 360, com uma comunicação integrada. Então, ajudar o artista... A gente fala assim que a gente quer ser muito mais que um prestador de serviço, mas um parceiro do artista na carreira dele. Trazer essa equipe que os artistas que estão no mainstream têm acesso para os artistas que também são independentes.
E Brasília tem muito artista independente? Tem Como é que é a muito. cena no momento? A cena de Brasília é uma cena riquíssima, falando especificamente dos gêneros urbanos, que são o foco aqui da nossa empresa. Rap, Trap, funk, todas as vertentes que fazem parte dos gêneros urbanos. A gente trabalha e Brasília tem uma cena muito forte, mas ainda pouco enxergada ali, muito invisibilizada. Desculpa. Então, a gente acredita que a gente pode ajudar esses artistas a se destacarem. Invisibilizada? Porque a gente enxerga que os gêneros urbanos, eles ainda estão ali caminhando e crescendo. Hoje é um gênero muito grande no país, mas porque aqui em Brasília... vende pra caramba, Vende né? muito, a gente vê nos maiores festivais, no Spotify, nas plataformas digitais. Esses são os artistas que estão dominando. Mas aqui em Brasília a galera ainda está começando, ainda não entende muito o mercado. Entendi. Então a gente vê com a ideia de ajudar mesmo esse pessoal. Você tem só artistas de Brasília ou vocês trabalham com o Brasil todo? Não, hoje a gente já conseguiu ampliar o nosso leque de clientes, nosso leque de parceiros. A gente também trabalha com artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, trabalhamos com os artistas de Minas. Então a gente conseguiu ampliar bastante esse espaço e sempre com esse objetivo de ajudá-los, de fazer com que eles tenham mais visibilidade, mais credibilidade, que eles consigam também se posicionar de uma melhor maneira na imprensa. Tem quase que um estereótipo, assim, que Brasília é rock and roll, né? Sim. Porque tiveram os grandes, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, aquela galera muito forte, que teve uma influência no Brasil, Raimundos, uma galera muito forte. E como que é para você desconstruir essa imagem ou ampliar essa imagem, trazendo também a galera da cena urbana? Eu acho que você trouxe a palavra certa, que é ampliar. Eu acho que tem espaço para todo mundo e Brasília tem uma cena cultural muito forte, muito linda. E também tem espaço para a galera do rap, o pessoal do funk, conseguir ter sucesso e trazer também essa imagem para Brasília. Eu acho que recentemente a gente teve um exemplo muito grande com artistas que não eram do rock, não eram desses gêneros que eram conhecidos em Brasília, que foi o pagode com Menos é Mais. Então é fazer um caminho parecido com isso, mas voltado agora para o rap, para o funk, que querendo ou não, eu acho que se tornou um gênero mainstream também, né? Um gênero que todo mundo consome. Hoje todo mundo, em algum momento, já ouviu rap ali no dia a dia, tá escutando rap. Ainda mais quanto mais jovem. Exato. Eu tenho filho adolescente, lá em casa é só rap o tempo todo. Rap e trap, a galera é o que mais toca. Toca mesmo. Agora, eu queria saber do dia a dia, assim, como que vocês trabalham? Vocês ajudam os caras, por exemplo, tem um media training, tem um media kit, como que vocês ajudam os caras de verdade a se comunicar com o mundo através da imprensa, que ainda existe, né? É uma coisa, eu acho que estamos numa transição também. Antes era só através da imprensa, agora não é mais tanto, mas ainda tem um peso, né? Exato, eu acho que a imprensa ainda tem um papel muito grande nessa parte de credibilizar, de trazer esse peso para a carreira do artista. Então a gente pensa ali lado a lado com ele, traçando um planejamento estratégico, pensando em maneiras de como ele se posicionar na imprensa, não só com os lançamentos, que hoje o artista pensa que é só na parte do lançamento, mas a gente tenta trabalhar a carreira dele como um todo também, para ele se posicionar e tentar conhecer o nicho dele ali, comunicar com o nicho dele. E você falou que esse momento de transição também é muito importante. No movimento do rap, especificamente, a gente tem uma ascensão das páginas nas redes sociais, que trazem também fazem essa imprensa alternativa, essa comunicação também com os fãs. Então a gente pensa na melhor maneira de encaixá-los também nesse mercado, encaixá-los com a imprensa e, sobretudo, crescer também profissionalmente, saber se vender na hora de uma entrevista, saber se comunicar com o fã, saber se comunicar com o entrevistado, com o entrevistador, no caso. O importante a gente fala que é para além só do trabalho especificamente ali, da produção de um release ou do próprio media training, mas do artista crescer como um todo na carreira dele quando o assunto é comunicação. Release é uma coisa importante, né? Porque você tem que ser conciso, mas ao mesmo tempo o cara tem que olhar aquilo e entender o que você está querendo dizer. Vocês que fazem para eles ou vocês ensinam os caras a fazer o seu próprio release? Hoje a gente faz, a gente costuma brincar que tem uma coisa muito importante no nosso trabalho, que eu acho que é até um diferencial, que é a proximidade com o cliente. A gente busca se inserir mesmo ali na carreira dele, conhecer ele diretamente, para produzir um release bem feito. Porque, querendo ou não, aquilo ali é o que vai mostrar o trabalho dele para o jornalista, que vai passar para o público. Então a gente fala que recebe ali uma joia bruta e vai lapidar ela para poder entregar para o jornalista, poder entregar para o público. Então, a gente faz esse papel de produzir o release, mas também nas nossas redes sociais, que é importante, a gente dá umas dicas. Hoje eu não consigo ter essa questão de pagar vocês. Então, a gente ajuda a poder fazer um release, pelo menos bem feito, para te ajudar a dar os primeiros passos.
E como que está sendo o retorno? Já está dando... Você sempre... Como que foi a sua trajetória? Você sempre trabalhou com isso? Ou você veio de um emprego formal e tinha o sonho de ser MEI? Amei! Exato. Acho Como que é essa trajetória? Foi bem isso. A Tasquin surgiu do início como ali um sonho, mas ainda tinha a necessidade de estar no emprego formal, de se estabilizar, que era uma questão muito importante, ainda mais saindo da faculdade, dando os primeiros passos no mercado de trabalho. Mas, graças a Deus, tudo foi caminhando bem. Hoje eu consigo viver apenas da empresa, a gente está expandindo, como eu falei mais cedo, a gente está prestes a aumentar os nossos negócios, a nossa cartela de produtos. Então, hoje está caminhando e olhando para trás deu tudo certo. Tá dando mais ainda. E como chama? Tasquin? Porque se a galera quiser te seguir nas mídias sociais... É Tasquin. T-A-X-Q-U-I-M. @Tasquin. Tasquin, como se fosse um pedacinho. Ah, Tasquin! Ah, muito bom! Eu tinha imaginado uma coisa, um sotaque mais carioca, né? Mas é bem Tasquin mesmo. Porque é com X, né? Uhum. E conta mais pra mim, vocês têm... Quando eu estava lendo o seu release, que foi muito bem escrito... Obrigado. Tinha uma coisa também de gestão de crises. Quando a gente fala, óbvio, né, em artista, tem um lado mágico e também tem um lado meio de confusões, né? Que é muito comum acontecer, né? Algum tipo de confusão. E aí, como que faz para esse momento de gestão de crises? Não, exato, ainda mais nesse mundo hoje tão rápido da informação, esse acesso tão rápido da informação. Você dá uma bobeada, é cancelado na esquina. Já era. Então a gente busca estar dando um apoio ali pro artista, para ele saber também não derrapar ali, não pisar na casca de banana. E quando acontecer, a gente está preparado para o artista também se posicionar. Já aconteceram casos com clientes nossos, de acontecerem alguns problemas, e a gente ajudar eles nessa questão do posicionamento, como saber direcionar esse posicionamento, porque é importante nessa hora saber se comunicar, né? Então, eu acho que esse trabalho completo, tanto o pré ali, quanto quando aconteceu o fato. Isso que você está falando de posicionamento também é bem interessante, né? Porque hoje o artista ele não está oferecendo apenas uma música ou uma diversão. Tem muito, cada vez mais, está associado há uma pegada, cada um tem a sua pegada. No rap tem uma pegada de consciência, de conscientização, às vezes até política. Cada gênero tem uma pegada, um nicho, exatamente. Vocês fazem isso também, vocês conversam sobre isso, vocês ajudam os artistas a entender que eles também precisam ter posicionamentos, que eles precisam se inserir aí na sociedade, porque eles se tornam influências fortes, né? Principalmente agora, nessa molecada toda ouvindo. Então, é sério, tem que ter responsabilidade também, né? Você tocou num ponto importante, porque, igual você falou, o público mais jovem consome muito desses gêneros que a gente está acostumado mais a trabalhar, né? O funk, o rap, o trap. Então, nessas conversas de posicionamento, a gente dá dicas para os nossos clientes se posicionarem nas redes sociais, abrir ali um story, mesmo que ele converse, saber o que ele vai postar, também saber o que ele vai conversar ali com o público dele, não dar essas derrapadas, porque é muito importante isso, ainda mais igual você falou, eles se tornam referências. Então, é importante eles saberem se posicionar, saberem o que vão falar e com quem vão falar. Ainda mais, por exemplo, no rap, você falou político. Então, saber como falar é muito importante. Então, essas que são as estratégias, que eu falei que não é mágica, não é de repente tudo dá certo. Tem um trabalho por trás. Então, as estratégias são você ficar ligado, saber se posicionar, entender, estudar, né? Ver o que está acontecendo. E, além disso, é claro, tem a coisa da musicalidade também, né? Eu acho que é a parte mais importante. Que é o produto, né? Sim, exato. E nisso, vocês também fazem aí algum tipo de apoio ou essa é uma parte estritamente do artista? É uma parte mais do artista. A gente busca, como eu posso falar, ajudar ele nesse caminho da carreira, porque ainda mais artista independente que está começando, ele ainda tem muitas dúvidas, muitas questões, então a gente busca ajudar ele nesse caminho, dando esse apoio, principalmente na parte da comunicação, para ele aprender a se comunicar. Isso tudo vai ajudando no processo da carreira e também na musicalidade, querendo ou não. Quantos anos você tem? 23. 23. Então você não conhece, não se lembra de uma época em que, se você não tivesse uma grande gravadora,
Esquece, não tinha chance. Agora tá muito mais, democratizou geral, todo mundo pode ter uma chance. Sim. Você acha que isso facilitou ou dificultou o mercado? Porque ao mesmo tempo que todo mundo pode ter a chance, é muita gente botando música nas plataformas, né? O que você acha? Tá mais fácil ou tá mais difícil? Eu acho que esse processo todo de ampliar o mercado, ter selos independentes, saírem também só das grandes gravadoras, eu acho que ajuda. Porque, igual eu falei anteriormente, da nossa questão da empresa, a gente quer dar acesso aos artistas independentes a esse tipo de plataforma que só quem estava no mainstream, nas grandes gravadoras, tinha acesso. Então, essa ampliação do mercado, dos selos, eu acho que ajuda a fomentar a cultura, a levantar novos artistas e ampliar o mercado como um todo. Eu acho que é muito importante dar esses novos acessos, né, para os artistas. Gui, amei. De verdade. Muito obrigada por ter vindo. Muito legal para a pessoa que está em casa, cheio de ideias, querendo fazer música. Ó, se liga, tem várias outras coisas que precisam também ser pensadas. Muito bom ter aqui você com a gente. E para você que está em casa, poxa, gente, o tempo voa quando a gente está juntos, né? Bom, amanhã tem mais, não tem problema. Amanhã, 8h30, te espero no Amei.